Aleluia. Boa noite a todos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus e aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também. Que hino maravilhoso foi esse que terminou de cantar. Um hino perfeito que fala bastante com a gente, né? Meu Deus é um Deus de milagres. Aquela luz da escuridão, caminho no deserto. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, como vencer, como atingir essa luz, como passar por este caminho no deserto, aquele que nos honra, aqueles que nos capacita. Hoje iremos ler a palavra de Deus que se encontra em Daniel 6, do 7 ao versículo 10. Hoje nós vamos ver como passar pelo deserto, como passar pelos vales. Vamos aprender com Daniel a permanecer firme. Nós temos que permanecer firme naquilo que Deus tem para nós. Esse Deus de promessas, esse Deus de maravilhas. Aleluia. Amém. A palavra de Deus vem nos dizer assim: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Aleluia. Amém. Bom, meus irmãos, essa palavra aqui vem nos dizer como nós devemos passar pelas lutas qual nos aparece no dia a dia na vida. Nós temos que entender, quando essa passagem chega para nós, o rei Dário já tinha tomado a Babilônia para si. Ele agora governava aquele lugar. E Daniel era cativo na Babilônia. Daniel foi levado para a Babilônia desde novo. Daniel sempre passou por provas em sua vida. Daniel não teve uma vida fácil. E mesmo assim, ele nunca desistiu da sua fé. Ele nunca deixou de orar por aquilo que ele acreditava. E Daniel permanecia firme naquilo que ele propunha diante do Senhor. Daniel era um jovem coerente e constante naquilo. Ele cria que Deus tinha maravilhas para fazer para ele. Não só para ele, pois como nós vemos aqui na palavra, no versículo 10, Daniel tinha a janela virada para o lado de Jerusalém. A oração de Daniel não era só para ele. Daniel orava para um povo inteiro. Daniel, ele tinha certeza que Deus, quando resolvesse agir, ia agir em manifesto daquele povo, pois aquele povo era um povo escolhido de Deus. Assim como nós, cada um que estamos aqui hoje, viemos receber essa palavra, nós somos escolhidos por Deus para estar aqui neste lugar hoje. Deus escolheu a cada um de nós para uma missão. Nós temos que agarrar isso que Deus tem para nós. E assim como Daniel, nós temos que nos pôr de joelhos e orar e acreditar naquilo que Deus tem. E Daniel, ele entendeu que aquilo ali que eles fizeram era porque Daniel, como era íntimo de Deus, Daniel tinha uma relação íntima com Deus, porque Daniel tinha uma oração constante, diária. Daniel, independente da circunstância, até mesmo em meio à proibição, qual é que ele estava sujeito a ser jogado à cova dos leões, ele não deixou de orar a Deus, ele não deixou de confiar a Deus, ele não deixou de entregar a Deus aquilo que ele tinha em seu coração. E Daniel era uma pessoa humilde, que não pensava só em si, ele pensava em todos, ele queria o melhor de todos. Daniel não queria uma bênção para ele, Daniel queria uma bênção para o seu povo.
Ele queria a salvação de seu povo. Tem uma passagem que nos mostra que Daniel, quando ele vai orar pedindo a Deus pelo povo, ele não exclui ninguém, coloca todos como pecadores. Ele não tira nem seu pai nem sua mãe fora, pois ele sabe que eles também estavam num caminho errado. Então ele entende o pecado de cada um, mas acredita na salvação também se houver uma conversão, se houver um entendimento naquilo que Deus tem na vida de cada um. Então ele ora para que haja uma melhora para aquele povo, para que aquele povo entenda os planos de Deus e que mude na presença do Senhor. E assim como tinha falado, Daniel vem passando por lutas desde o início. Daniel foi levado para a Babilônia novo, e chegando lá eles queriam lhe dar o alimento do rei Nabucodonosor, dar-lhes vinho, e ele e seus amigos rejeitaram aquilo. Eles pediram para se alimentar só com verduras e água, pois eles não queriam se contaminar com aqueles alimentos que eram oferecidos a deuses, pois eles serviam só a um Deus. E naquele momento também, o rei Nabucodonosor teve um sonho qual ele não conseguiu interpretar, e colocou todos os sábios do seu reino em risco de morte, pois se eles não o revelassem para ele, não entregassem aquele sonho que ele tinha, ele mataria a todos. E Daniel, junto a seus amigos, que foi levado junto a ele cativo, ele orou a Deus, e Deus deu a resposta para ele, revelou aquele sonho. E mais uma vez nós vemos aqui que Daniel não agiu só em pró dele. Tinha os amigos dele que também corriam risco, e tinham mais pessoas ao redor dele que corriam riscos. Quantos mais que não foram levados cativos ali, que poderiam estar trabalhando também a favor do rei naquele momento, correndo risco de vida. Mas Daniel mais uma vez se pôs de joelho em prol dos outros, para pedir não só por ele, mas para aquelas pessoas. E assim temos que ser nós nas nossas vidas. Quando nós pedimos por alguém, nós temos que ser como Daniel. Nós temos que ser persistentes. Nós não podemos parar pelo meio do caminho. Nós não podemos desacreditar dos planos de Deus. Nós temos o Fausto aqui, que é um grande testemunho para nós, do seu poder de superação, da sua confiança em Deus, pois mesmo em meio às batalhas, em meio às lutas, às noites de choro, às noites de sofrimento, quando ele passava pela rua e via sua mãe caída, ele não desistia dela, pois ele sabia que se Deus prometeu, ele era fiel bastante para cumprir. Então ele nunca parou de orar, e hoje ele recebeu a bênção dele, está aí glorificando a Deus por isso. E mesmo assim ainda tem lutas, as lutas não param. Mesmo assim ele não desiste de orar, porque ele sabe que aquele Deus que fez um dia, ele é fiel bastante para fazer de novo. Deus opera maravilhas na vida de cada um. Deus nos dá discernimento, sabedoria. Deus nos capacita. Daniel é incrível ler a história dele, porque mesmo ele levando escravo no reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor levantou ele como um dos mestres dos sábios. E aqui, quando chega o reinado de Dário, Dário quer colocar ele como primeiro em todos aqueles lá para governar o seu reino também. Deus capacita aquele que anda junto com ele. Deus faz maravilhas na vida daquele quem está com ele. Mesmo em meio de lugares de pessoas incrédulas, pessoas que não temem a Deus, Deus vai te levantar naquele lugar para você fazer a diferença. E quando Nabucodonosor levanta aquela estátua, Mesaque, Sadraque, Abednego, amigos de Daniel, não se curvam para aquela estátua, perante aquela estátua, pois eles só adoravam um Deus que é o nosso Deus vivo, qual nós temos que confiar. Eles são lançados numa fornalha de fogo, mas Deus manda o anjo para estar lá com eles. Deus antecipa a vinda de Jesus para estar lá com eles naquele momento, e mostrar que ele era fiel bastante na vida de cada um. E Deus manda Jesus na vida de cada um de nós. Nós temos que estar atento para quando ele vem falar com a gente, pois ele vai estar ali te guardando, te protegendo.
Assim como nós vemos como Deus fez com Daniel, como Ele capacitou, porque Daniel permaneceu firme, tempos atrás Ele havia feito com José. Tudo que José sofreu, tudo que ele passou, sendo vendido pelos irmãos, depois vivendo no cárcere, pois armaram para José. José chega a ser governador do Egito, porque Deus tinha planos para ele, como o louvor que acabou de cantar, de ser louvado. Deus de promessas, e Deus tem promessas na vida de cada um. Deus quer usar cada um que aqui está. E como nós vemos aqui, Daniel era consistente, ele era perseverante. Então eles armaram para Daniel, assim como eles armaram com José tempos atrás. Se nós pararmos para refletir na vida de Daniel, no que Daniel passou, vários trechos da Bíblia nós vamos ver que vários personagens passaram pelas mesmas coisas qual Daniel passou, pelo cárcere, pelo risco de morte. E nessa passagem aqui mesmo, onde nós vamos ver logo mais para frente, aqueles homens que armaram para Daniel, pois eles não queriam ver Daniel se destacar mais do que eles, eles chegam ao rei e pedem ao rei para que o lance na cova dos leões. Mas o rei tinha algo com Daniel e não queria lançá-lo naquela cova. Mas como era um edito, ele era obrigado a fazer aquilo. Ele não podia descumprir a lei. Então, quando ele joga Daniel naquela cova, o próprio rei Dário vai para a sua casa e passa a noite inteira a orar por Daniel, a jejuar por Daniel, pois aquele Deus que habitava no Daniel, ele já estava comovendo ao rei Dário. Daniel tinha um testemunho de vida, de fidelidade, de confiança. Aleluia, Senhor. E Daniel era maravilhoso, pois mesmo ele em meio à cova, ele em momento nenhum tribulou. No versículo 18 vem nos dizer: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Aleluia. Deus é tremendo, Deus está falando neste lugar. Meus irmãos, nós temos que entender, quando o rei sai ali para ir à busca de Daniel, ele vai aflito, mas ele vai esperançoso, pois querendo ou não, ele já estava sentindo algo no seu coração, já estava sentindo que algo tinha acontecido naquele lugar, que Deus tinha operado uma maravilha. E no versículo 20 vem dizer: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, dar-se E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, aleluia, Senhor, tenha podido livrar-te dos leões, aleluia. Olha aqui que vem nos dizer: a quem tu continuamente serves, a quem ele não para de servir em momento nenhum, a quem a todo tempo ele está de joelhos, orando, agradecendo,
confiando nos planos de Deus. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque também foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Aleluia, Senhor. Veja o que Deus faz em nossas vidas. Veja a maravilha de Deus operando em nossas vidas. O Deus que estava com Daniel, Ele está com você. Pessoas vão te levantar para te derrubar. Pessoas vão querer te colocar para baixo. Vão falar que você não é capaz. Daniel enfrentou leões de verdade. Hoje em dia nós enfrentamos leões colocados pelo mundo. Quantos aqui já não pensaram em desistir por uma palavra contrária? Quantos aqui já não olharam para trás e falaram: meu Deus, aonde eu estive é onde eu estou. Hoje eu olho para trás, eu vejo aonde eu estive algum tempo atrás. E hoje eu vejo que eu estou na glória de Deus, que eu estou na graça de Deus. Já estive dentro de uma cova, perdido. E naquele tempo, Deus fechou a boca dos leões, dos devoradores, para que não ceifassem a minha vida. E hoje eu estou aqui, vivo na presença de Deus, adorando um Deus vivo. A palavra de Deus, ela é tremenda. Quando eu vejo aqui Daniel orando para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, para o povo de Deus. Segunda-feira nós estávamos ali na nossa reunião e conversando sobre Jonas. Aí nós vemos a diferença. Deus, quando chama Jonas para ir para Nínive, ele se recusa a ir, pois ele achava que aquele povo não era merecedor. Daniel, mesmo sem obrigação nenhuma, ele orava para um povo todo perdido para ter a sua salvação. E nós, como nós estamos caminhando, como nós estamos agindo na nossa vida, para quem nós estamos orando? Estamos escolhendo as pessoas para quem orar? Será que estamos fazendo do jeito certo para Deus? O que Deus tem pedido de cada um de nós? O que temos feito na presença do nosso Deus? Eu quero até deixar uma palavra aqui, igual hoje, eu e minha esposa estava debatendo lá em casa hoje de manhã, conversando, porque às vezes pessoas nos fazem mal, nos machucam profundamente. Aí vem consequências na vida. Aí eu conversando com ela com o coração amargurado, eu entendo, respeito. Aí eu coloquei o meu exemplo. Anos atrás, quando mataram meu irmão, você faria a mesma coisa? Eu falei, não, anos atrás não, mas hoje eu perdoo. Eu também perdoo. Eu falei, mas você sabe qual é a diferença? Eu não oro para Deus que seja feita a sua vontade. Se ele tiver que cair em desgraça, ele cai em desgraça. Se ele tiver de morrer, passar mal, que ele morra. Falo com ela. Hoje em dia, minha oração para esses que mataram meu irmão é, meu Deus, que o Senhor perdoe essas pessoas. Que independente do que eles tenham feito, meu Pai, que eles possam reconhecer que o Senhor é o único Salvador. Que eles tenham um encontro com o Senhor. Que eles sejam salvos para a graça de Deus. Porque hoje em dia eu entendo uma coisa. Que a salvação, ela não é só para mim. Deus quer ver todos nós lá. Independente dos nossos erros, das nossas falhas. E se eu não tiver um entendimento de liberar o perdão, eu não conseguirei atingir a minha salvação. Porque a palavra de Deus nos ensina que Jesus veio para todos, não só para mim ou para você. Nós temos que caminhar com Cristo.
nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então Deus, Ele perdoa o pecador. Ele não vai te perdoar o seu pecado, mas você, como pecador, Deus te ama. Ele ama a sua vida. Ele quer você. Mas para isso Ele necessita do seu arrependimento, da sua confissão, que você se entregue para Ele e deixe Ele ser aquele que dirige a sua vida, aquele que te guia, aquele que te guarda. Eu sei que tem momentos difíceis na nossa vida. Daniel, como eu já falei, viveu só no cárcere. A vida do Daniel foi totalmente obrigada a servir. Mas Daniel serviu dando glória a Deus. E mesmo quando Deus fazia algo para Daniel, como na revelação de Nabucodonosor, ele não foi entregar primeiro a revelação para Nabucodonosor, mesmo em meio ao risco de morte. Ele primeiro louvou a Deus, agradeceu a Deus, para depois entregar. Então nós temos que entender, meus irmãos, que em meio a qualquer circunstância, nós primeiros agradecemos a Deus, depois nós damos o nosso passo rumo à nossa vitória. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu tenho para nós esta noite. Espero que possa ter tocado no coração de cada um aqui. Agora eu vou orar para os irmãos que se encontram em casa, depois passar a palavra para o pastor. Senhor, eu peço que todos fiquem de pé para que possamos orar para aqueles que nos acompanham. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, meu Deus, diante de Ti, meu Pai, para lhe agradecer, meu Deus, pois até aqui o Senhor nos sustentou. Te agradecemos, meu Pai, por cada minuto em Tua presença, meu Deus. Pedimos, meu Deus, que assim como Daniel, meu Deus, o Senhor nos capacite, meu Pai, para estarmos orando mais a Ti. Não orando só por nós, para que nós recebemos a Tua tão grande bênção, meu Pai, mas que possamos orar, meu Deus, para aqueles que necessitam de conhecer a Ti, meu Pai, para aqueles que necessitam da eterna salvação, meu Pai, para aqueles que precisam de uma busca mais íntima com o Senhor, meu Deus. Pedimos, meu Pai, para esses que estão em casa também nos acompanhando pelas redes sociais, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa cuidar de cada um, meu Pai, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa guiar, que o Senhor possa, meu Deus, trazer aquilo que eles pedem ao Senhor neste momento, meu Pai. Sim, meu Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.